Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira, que a nossa quarta-feira seja maravilhosa, isso mesmo. E a nossa aula de hoje, né, será de língua portuguesa, isso mesmo. Então, hoje vamos falar sobre fábulas. Isso, vocês estão preparados? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na nossa apresentação. Então, fábula. Uma história de bichos. Módulo 18, páginas 70 a 80. Isso mesmo. O módulo 18 é o nosso último módulo, né, de língua portuguesa. Olha como passou rápido, né? Então, vamos lá. Você vai conhecer agora uma narrativa em que os animais conversam e se comportam como seres humanos. Uma das personagens é o leão. Geralmente, ele é conhecido nessas histórias como o rei dos animais, porque representa, entre várias outras qualidades, a força e o poder. E a raposa? Você sabe qual é a fama dessa personagem nas narrativas? Se não, leia o texto a seguir, você vai descobrir do que ela é capaz. Então vamos lá? Ler né, da página 70. O leão, o burro e a raposa. O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas e o leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os três. O burro partiu o bolo todo em 3 partes iguais. Essa divisão não agradou nem um pouco ao leão. Irado, ele devorou o burro. Então, o leão mandou que a raposa dividisse de novo a caça. A raposa prudente juntou quase toda a caça no mesmo bolo e lhe entregou, ficando somente com um pouquinho. Como você é inteligente, raposa! Admirou-se o leão satisfeito. Quem foi que a ensinou a dividir tão bem assim? E a raposa respondeu apenas, o burro. Ou seja, né? O que a raposa fez? Ficou com medo, né? Então ela já entendeu tudo, né? Então o que ela fez? Ela falou assim: não quero que aconteça comigo o que aconteceu com o burro. Então deixou a maior parte para o leão, né? Ficou só com pouco. Isso mesmo. Então vamos lá. Trocar ideias. Página 71. O título do livro, né, de onde foi tirado o texto, né, O Leão, o Burro e a Raposa, é Fábulas. Você sabe o que são fábulas? Isso mesmo, fábulas, né, uma história, né, em que os animais agem como seres humanos, né? Então, nessas fábulas, né, elas são muitas vezes reais, são fatos reais, né, que acontecem, né, entre os seres humanos. E quem são as personagens, né, dessas fábulas são os animais, isso mesmo. E toda fábula, né, tem, né, a moral da história. Essa moral da história quer explicar, né, o que essa fábula, né, quer passar, o ensinamento que ela quer passar para nós, tá bom? Então vamos lá. 2. Em que outras fábulas você conhece? Você conhece outras fábulas? Isso mesmo, ó. A professora vai lembrar 2 fábulas. A lebre, né, e a tartaruga, a formiga e a cigarra. Existem outras fábulas, tá bom? Certo? Então vamos lá. Entender o texto. Assinale a alternativa correta de cada questão a seguir. Primeiro, pegaram muitas presas e o leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os três. Nesse trecho, presas significa frutas, caças ou armas. Isso mesmo, né? Caças. 2. O burro partiu o bolo todo em 3 partes iguais. Nesse trecho, o bolo significa monte de caça,
doce assado, feito com farinha e outros ingredientes, ou prato de comida. Isso mesmo, né? Um monte, né, de caça, né? Ali tudo juntinho. 3. Essa divisão não agradou nem um pouco ao leão irado, né? Ele devorou o burro. Nesse trecho, irado significa faminto, cheio de raiva ou interessante. Isso mesmo, né? Cheio de raiva. 4. A raposa prudente juntou quase toda a caça no mesmo bolo e lhe entregou ficando somente com um pouquinho. Nesse trecho, prudente significa cuidadosa, corajosa ou justa. Isso mesmo, cuidadosa, acertaram. Então vamos lá, página 72. A repartição, né, da caça em 3 partes iguais desagradou ao leão. Por que ele queria? O que o leão queria, né? Ele queria dividir em apenas 2 partes iguais, dividir em muitas partes ou ficar com a maior parte. Isso mesmo, ele queria ficar com a maior parte. 6. Nessa fábula, a raposa aprendeu com o burro que... O que a raposa aprendeu com o burro, né? Desagradar a quem tem mais poder pode levar à morte. Todos têm os mesmos direitos ou a justiça sempre vence. Isso mesmo. Desagradar a quem tem mais poder, né, pode levar à morte. Isso mesmo, acertaram. Então vamos lá. Você sabia? Vamos lá. Há muitos e muitos anos, o homem começou a contar histórias de todos os tipos. Umas que explicavam as coisas da natureza, outras que falavam sobre viagens, sua vida, seus desejos, umas com fadas e seres mágicos, outras com animais ou objetos com qualidades humanas. A fábula é um desses tipos de história que estamos falando e são contadas há mais ou menos 2.800 anos. Geralmente, elas apresentam uma cena vivida por animais, plantas ou objetos que falam e agem como se fosse gente. Elas são contadas ou escritas para dar um conselho, para alertar sobre algo que pode acontecer na vida real, para transmitir, né, algum ensinamento, para fazer alguma crítica, uma ironia e etc. Por isso, muitas vezes, no finalzinho das fábulas, né, isto é, quando a história acaba aparecendo, né, uma frase destacada, que costumamos chamar de moral da história. A maioria, né, dessas histórias trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza de alguns, a ganância, a gratidão, o ser bondoso, o não ser tolo e etc. Esses são alguns dos temas das fábulas, né? Porque pode existir outros temas, tá bom? A atividade. Essa atividade, né, vamos fazer oralmente, tá? Não precisa escrever em lugar nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o leão estava correto em querer a maior parte da caça para si? Explique. O que vocês acham? Então, para a professora Juliana, ele não estava, né, correto, né? Por quê, gente? Porque se saiu, né, os 3, né, para caçar, né, nada mais do que justo, né, de dividir as partes, né, iguais, isso mesmo, tá bom? Não um querer ficar mais do que o outro, né? Isso não é correto, não é? 2, você conhece algum, né, caso em que os seres humanos agiram como o leão? Qual? Sim, gente, existe, né? Existe muitas pessoas, né, que quer ter mais poderes, né, do que as outras, né? Quer ter mais direitos, né, também do que as outras, né? Isso não é correto, tá bom? 3, como as pessoas devem agir para serem justas, né? Primeira coisa, né? O que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros, né? Outra coisa também, devemos
respeitar as pessoas, devemos respeitar o espaço, né? Devemos, né, respeitar os direitos, né, das pessoas, tá bom? Então, vamos lá. E essas perguntas da atividade da página 73, tá bom? Eu irei fazer, né, com vocês na nossa aula online, tá bom? Então, comecem a pensar. Ler 2. O autor da fábula, O Leão, o Burro e a Raposa, é um escritor famoso. Acompanhe a leitura de sua biografia. Então, vamos lá. Biografia, gente, é aquele texto escrito por outra pessoa. Estão lembrados? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Este senhor de barbas longas e olhar sério, muito amado pelas crianças, é considerado um dos maiores escritores do mundo. Ele cresceu na Rússia no ano de 1828 e perdeu os pais quando era criança. Junto com seus irmãos, teve que ir morar com parentes em Moscou, na cidade de Kazan. Essa experiência o escritor conta no livro intitulado Infância. Ainda jovem, Tolstói escreveu seus primeiros contos e os enviou para que fossem publicados num jornal de Petersburgo. Não demorou a conquistar a fama. Página 74. Logo se casou e voltou a morar no campo. Sentia muito carinho, né, e admiração pelas pessoas simples do povo, especialmente pelo homem do campo. Sua preocupação com a pobreza das pessoas e com a falta de escolas foi crescendo. Assim, em 1859, Liev fundou na sua propriedade uma escola gratuita, né, para crianças e promoveu a abertura de outras 20, né, escolas na região. O escritor tornou-se um professor interessado pela formação de cada aluno. No final das aulas, ele contava histórias e lia famosas aventuras de heróis, como a do navegador Robinson Crusoe, conquistando, deste modo, o carinho e a amizade dos pequenos. Tolstói considerava de grande importância estimular a criatividade, né, o senso de beleza, a sinceridade, para ele sempre presentes nas crianças. Seus livros infantis se destacam pelo senso de humor, simplicidade e clareza da linguagem. Essas qualidades tornaram suas obras famosas no mundo todo. Suas ideias e seu trabalho social, que o fizeram conhecido mundialmente, né, ainda hoje serve de exemplo para muitos escritores e pensadores. Liev morreu em 1910, aos 82 anos. Olha só, né? Então, ou seja, ele não pensava, né, só nele, ele pensava em um monte de pessoas, e principalmente, né, nas crianças, né? A preocupação dele, né, foi a falta de escolas, olha só, né? E ele admirava muito as pessoas simples, né? Principalmente aquelas pessoas que viviam aonde? No campo, isso mesmo. Trocar ideias. Agora você conhece a biografia de Liev e se ele se comportou, né, como o leão de sua fábula? Comente essa questão. E aí, o que vocês acham? Você acha que ele se comportou como leão? Não, né? Porque o leão só pensava nele mesmo, né? Já Liev não, ele pensava nas pessoas, né? Ele repartia, né, o que ele tinha com as outras pessoas, isso mesmo. Então vamos lá. Estudar a língua 1. Você já estudou, já estudamos, né? Os sinais de pontuação, isso mesmo. Então vamos lá. Você conhece, né, já alguns sinais de pontuação que são usados na escrita, né? Vamos relembrá-los. Então vamos lá. Ponto final, né? Então
O ponto final coloca no fim, né, de um pensamento, isso mesmo. Esse pensamento ele pode ser positivo, negativo, né, afirmativo ou negativo, tá bom? Ponto de exclamação, né, causa, né, espanto, admiração, né, surpresa, horror, isso mesmo, né? Ponto de interrogação, né, pergunta. E vírgula, né, dá aquela pausa, isso mesmo. E vamos lá. Página 75. O assunto do poema são os sinais de pontuação. Então, jogo dos pontos e vírgula. Bravo! Viva! Muito bem! Sempre de pé. Na maior animação, ninguém derruba o ponto de exclamação. Sim ou não? Como? Por quê? Cheio de dúvida entre sim e o não. Quem não conhece o ponto da interrogação, às vezes mistério ou curiosidade, com ele dizem: é que começa a verdade. Ei, vírgula, parece minhoca ou um rabo fora da toca. Isso mesmo, agora é com vocês. Vocês irão se preparar, chamar a família, tá bom? E vocês irão ler em voz alta esse poema para eles. Combinado? Então tá bom, é sempre bom, tá bom? Fazer essas leituras. Vamos lá, página 76, estudar a língua 2. Então vamos lá. Leia as palavras do quadro, tá? Prestando atenção ao som da letra S. Então vamos lá. Lista A: raposa, presa, divisão e quase. Lista B: salto, somente, satisfeito e saíram. Lista C: 3, respondeu, mesmo e juntos. A: qual é o som da letra S na lista A? Justifique. Então vamos lá. Qual que é? Raposa, né? Que som que tem? Isso mesmo, som de Z, né? Porque a letra S está entre vogais, acertaram, isso mesmo. B, e na lista C, né? Que som tem, gente? Justifique. Isso, som de C, né? Porque a letra S está no começo das palavras, isso mesmo. C, né? E na C, justifique. Isso mesmo, ela tem o som de C ou de X, né? Porque a letra S está no final, né, da sílaba. Isso mesmo, acertaram. 2. Leia as palavras raposa e burro, né? Nessas palavras, o som do R, né? É um som fraco, né? Fraco ou forte. Isso mesmo. Som forte, acertaram. Vamos lá. Página 77. B. O som da letra R é igual nessas duas palavras, né? Então, é um som forte. Então, por que usamos apenas um R, né? Em raposa e o R dobrado em burro? Porque isso mesmo, né? Porque o R de raposa, né? Ela está no início, né? Daquela palavra, né? E na palavra burro, né? O R está no meio, né? De vogais, né? Neste caso, usamos o quê? O R dobrado, isso mesmo. 3. Agora, observe essas palavras: dividir, cortar, martelo e amargo. Então, preste atenção. A. Em que lugar da sílaba a letra R aparece? Isso mesmo, no fim da sílaba. Acertaram. Vamos lá. B. Escreva a regra do uso, né, do R neste lugar. E aí, gente, no fim da sílaba, né, usamos apenas um R. Isso mesmo, acertaram, tá bom? Não esquecem, ó, ao responder o R de resposta, tá bom? Capricho na letra, tá bom? Então, vamos lá.
Agora, lição de casa, páginas 78, 79 e 80. Vamos lá, página 78. Primeiro, substitua as palavras destacadas nesse trecho, né, por outras que tenham o mesmo sentido. Então, vamos lá. O leão, né? Então, vocês vão escrever aonde? Outra coisa importante, né? Vocês vão escrever essas palavras, essas novas palavras, né, nos espaços em branco, tá bom? Então, vamos lá. O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas e o leão, né, pediu ao burro que dividisse a caça entre os três, tá? O burro partiu o bolo. Então, essa palavra bolo, né, ela está em negrito. Então, por qual palavra eu posso substituir ela? Isso, né? Então, bolo significa o quê? Um monte, né? Um monte todo, né? Em 3 partes iguais. Isso mesmo. Essa divisão não agradou, né? Então, ele não ficou, deixa eu ver, ele não agradou muito, né? Ele não ficou muito feliz, né? Então, por qual palavra eu posso substituir agradou? Isso mesmo, satisfez, né? Nem um pouco ao leão, né? Essa divisão que eles fizeram, isso mesmo. Irado. E aí, lembra que nós já aprendemos, né, o que significa irado? Isso, com raiva, né? Então, irado, com raiva. Ele devorou. E aí, devorou? Ele engoliu. Quem ele engoliu? O burro. Isso mesmo. Então, vamos lá. Podem preencher, tá bom? Pode escrever essas novas palavras que a professora acabou de falar, tá bom? Então, vamos lá. 2. Releia a biografia de Lieve e assinale as afirmações verdadeiras sobre este escritor. Então, vocês irão ler aqui, então vão assinalar, né, só as afirmações verdadeiras, tá bom? Se você ficar com dúvidas, né, volte, né, na biografia, tá bom? E releia, tá? Combinado? Então tá bom. Então vamos lá. 3. Os diálogos a seguir, né? Diálogo A. Você vai tomar banho agora, meu filho? Ah, não. Vou brincar com os meus amigos. Diálogo B. Tirei o primeiro lugar no campeonato de natação. Você treinou muito? Mereceu? Então vamos lá. Ah, agora reescreva, né? Reescreva-os de acordo com as indicações que estão entre parênteses. No diálogo A, você vai tomar banho agora, meu filho? Então, no final tá assim, ó, substitua o ponto de interrogação, né, pelo ponto final, tá bom? Então, aqui, gente, ele vai deixar de ser uma pergunta, né? Então, página 79. Ah, não! Vou brincar com os meus amigos. Então, nessa frase, né, você irá eliminar, né, elimine a segunda vírgula. Então, ela vai ficar assim, ó, vamos lá, tá? Você vai tomar banho agora, meu filho? Aí depois ele vai falar: ah, não, vou brincar com os meus amigos, tá bom? Certo? Então vamos lá. No diálogo B, então preste bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Tirei o primeiro lugar, né, no campeonato de natação. Então vocês vão substituir, né, o ponto de exclamação, né, pelo ponto final, tá bom? Você treinou muito? Mereceu? Substitua os pontos de interrogação por pontos de exclamação. Então, vai ficar assim, ó. Tirei o primeiro lugar do campeonato de natação. Você treinou muito, mereceu, né? Então, uma surpresa, né? Uma alegria, isso mesmo, tá bom? Agora é com vocês. 4. Releia o poema, né? Jogo dos pontos e vírgula, e encontre nele palavras. Então, vamos lá. A, é só uma palavra, tá bom? Uma palavra em que a letra S tenha
né, o som de Z, e uma palavra, né, que o S tem o som de C, tá bom? B, em que a letra R esteja, né, em início de palavra, entre vogais e tem o som forte, né, que é o R dobrado, isso mesmo, né, e entre vogais e tem o som fraco, tá bom? Certo? Então preste atenção, volte lá, tá nesse poema, tá bom? 5. Leia os trechos e reconte-os. Escreva-os com suas palavras, mas não altere as informações. Veja o exemplo. Então, vamos lá. Texto original. O burro partiu o bolo todo em 3 partes iguais. Recontado. O burro dividiu a caça entre os 3. Todos receberam a mesma quantidade, né? Então, aqui, né, foi recontado, né? Mas não mudou o sentido, né? Ele não alterou as informações, tá bom? Então, vamos lá. Página 80. Então, você tem aqui, né? Nessa página 80, a letra A, B e C, né? O que você irá fazer, né? Em cada uma delas, né, traz um trecho, tá bom? Da história, tá? Então, você terá que recontar esse trecho, né, sem mudar o sentido, tá bom? Tá? Usando suas próprias palavras, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram, tá bom? Ou na nossa aula online, tá? Que eu irei explicar, tá bom? Então, vamos lá. Agora ainda não terminou, muita calma. Agora trabalho bimestral de língua portuguesa, isso mesmo. Então, vamos lá. Leia as 2 fábulas. Então, aqui vocês irão ver 2 fábulas, tá? A lebre e a tartaruga. Eu irei ler as 2 com vocês. Então, vamos lá. No verão, a floresta fica mais alegre. O sol espanta a coruja que fecha os olhos e entra no toco mais cedo. A preguiça dorme entre as folhas. Os macacos balançam nos galhos, enquanto o tatu cava buracos para procurar raízes. Muito silenciosa, a tartaruga escuta o macaco dizer: a lebre é um animal mais veloz da mata. Lá embaixo, o tatu responde. A onça pintada, que estava sentada à sombra, ouviu a conversa e disse: ai, desculpa, mas a tartaruga é mais resistente, ela anda muito mais. A onça pintada, que estava sentada à sombra, ouviu a conversa. Vamos ver quem é o melhor. Aquele que chegar primeiro no lago é o campeão da mata. Será que é a lebre ou a tartaruga? Todos os bichos ficaram animados. A lebre saiu correndo. A tartaruga andava bem devagar. No meio do caminho, a lebre ficou cansada. Já estava tão longe da tartaruga que se deitou à sombra de uma árvore e dormiu um sono profundo. E foi assim que a tartaruga, com seu passo miúdo e lento, passou à frente da lebre. Chegou primeiro ao lago e foi beber água. Moral da história: quem corre cansa e devagar se vai ao longe. Isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. A cigarra e a formiga. Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava, né, para o formigueiro. Por que não ficais aqui a conversar um pouco comigo, em vez de afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso de arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Por que me hei de me preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor.
A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque a tinham guardado no verão. Distribuíam, né, diariamente entre si e não tinham fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história: não penses só em divertir. Trabalha e pensa no futuro. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Então, agora é com vocês, tá bom? Então, nosso trabalho irá ser assim, ó. Agora, escolha uma dessas fábulas. Então, vocês irão escolher ou a fábula, né, da lebre, a tartaruga, ou da formiga e a cigarra, tá bom? Então, vocês irão criar um poema, né, que conte a fábula com rimas, tá bom? O seu poema deverá ter título. Então, aí o título qual vai ser? Qual vai ser uma dessas fábulas que vocês irão escolher, tá bom? Poderá ter de 4 a 6 versos, né, com rimas, tá bom? Depois, treine, né, a leitura. Usando, né, a camiseta da escola, faça um vídeo, tá bom? Fazendo a leitura do seu poema. Ele valerá nota, tá bom? Use e abuse da sua criatividade, isso mesmo, tá bom? Então, agora é com vocês. Então, crie o poema, né, que conte a fábula com rimas, tá? Pode ter de 4 a 6 versos, tá bom? Certo? Então, entrega, né? Dia 23 de setembro, tá bom? Certo? Então, qualquer dúvida, tá? Pode me perguntar no Telegram, tá bom? Então, por hoje é só. Olha só, quem veio se despedir? O leão, isso mesmo, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer coisa, né? Qualquer dúvidas, pode me chamar, tá? No Telegram. Ou se não, daqui a pouco estaremos juntos, né? Na nossa aula online. Então, um beijo e até mais. Tchau.